Bom, gente, vamos lá? Bom, vamos começar então. Opa! Apreciador de cervejas. Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, uma boa noite a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem durante essa quarentena. Todos vocês estejam conseguindo passar por esse momento complicado aí da melhor forma possível. E não esqueçam sempre de lavar as mãos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Barcelos. Eu sou sommelier, mestre em estilos de cerveja e trabalho também na área de consultoria, né? Eu sou professor da ABS, né, daqui do Rio, desde 2015, sempre dando as aulas na ABS na parte de cervejas. Eu normalmente ministro as aulas do módulo 3, né, dos profissionais, toda a parte de cerveja. Ministrei já algumas vezes um curso que é o Segredo da Cerveja para Enófilos e também dou algumas palestras sempre falando da cerveja na ABS. O tema da nossa aula de hoje é escola belga, tá? O que seria a escola belga para quem não sabe? Vamos lá. A cultura cervejeira, primeiro de tudo, que a cultura cervejeira ela é tão vasta quanto a cultura vinífica, tá? O meio cervejeiro ele é tão vasto como o meio dos vinhos. E conforme a cultura vinífica tem suas regiões, a cultura cervejeira é dividida em 4 grandes escolas, tá? Quais são essas 4 grandes escolas? Escola belga, né, que vai incluir ali a França também, na parte da fronteira com a Bélgica. Escola alemã, que vai incluir a República Tcheca e a Áustria. Escola inglesa, que inclui toda ali, né, a anglo-saxônica, que vai incluir todo o Reino Unido, né, e vai também ter a escola americana. Hoje, nessa live que vocês estão entrando para assistir, a gente vai falar de forma específica da escola belga. E como surgiu a escola belga de cerveja? Vai rolar alguma trapista? O Mauri está perguntando. Eu estou bebendo uma trapista, Mauri. Você acertou em cheio. Mais para frente a gente vai falar um pouco da cerveja, mas eu estou bebendo uma trapista. Gente, aqui embaixo no cantinho direito tem um quadradinho com uma interrogação. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda por ali. Fica mais fácil de eu conseguir ver e de eu conseguir responder para vocês. Porque as pessoas vão entrando e aí eu não consigo, às vezes, acompanhar para responder todo mundo, tá? Mas voltando ao que a gente estava falando. Da onde surgiu a escola belga de cerveja? No século XVIII, na finalzinha ali do século XVIII, já na metade do século XVIII, toda a Europa enfrentava uma grande dificuldade com o consumo excessivo de destilados, né? Dentre eles, o que seria o gin hoje em dia, vodka, conhaques e etc. Por quê? Porque eram bebidas muito fortes alcoolicamente. Então, toda a Europa enfrentava, a gente pode tentar comparar, como uma pandemia por conta do alcoolismo. E a Bélgica, em um determinado momento da sua vida, ela resolveu interromper, tá? Proibir o consumo de destilados e proibir, né, a produção desses destilados. Com isso, todas as fábricas e todas as pessoas que trabalhavam com bebidas alcoólicas voltaram seus pensamentos e voltaram a sua produção para cerveja. Por isso, as cervejas belgas elas têm, na sua grande maioria, uma potência alcoólica que vai estar ali a partir de 6%, 7%. Aí você me pergunta, Pedro, a gente não tem cerveja belga que tem 4% de álcool? Tem. Não tem cerveja belga que tem 5% de álcool? Tem. Mas a gente tem cervejas belgas, como por exemplo essa que eu estou bebendo, que tem 11,3% de álcool. Mas são cervejas que não se... Potência alcoólica é essa que não se compara a um destilado, né? Porém, são cervejas com um corpo elevado, um corpo alto e uma potência alcoólica muito grande. Então, baseado nisso, a Bélgica começou a sua cultura cervejeira. Juliana, essa live vai ficar disponível durante 24 horas, tá? No Instagram da ABS.
Continuando aqui. Baseado nisso, a Bélgica começou a fundar a sua cultura cervejeira e começou a criar a sua cultura cervejeira. A Bélgica é um país muito pequenino na Europa, menor até que alguns estados brasileiros, que faz fronteira com a França, que faz fronteira com a Alemanha, tá? E faz fronteira com a Holanda também, com os Países Baixos. Então a cultura cervejeira belga, ela foi se baseando em determinados aspectos, dependendo da sua região, de qual país fronteiriço você tinha. Por exemplo, na região da fronteira com a França, que a gente chama ali de franco-belga, a gente desenvolveu alguns estilos de cerveja, tá? Como Farmhouse Ale ou Saison, que tem uma característica muito forte daquela fronteira entre França e Bélgica. A mesma coisa a gente pode falar da Alemanha e da Holanda. Aqui, ó. A maioria respondeu 11,3 é como um vinho branco, bastante álcool. Sim, é uma cerveja forte alcoolicamente. Assim. O álcool é muito bem inserido, mas você não, mas você tem essa percepção, dá um aquecimento no peito. Então, baseado nisso, a Bélgica desenvolveu toda a sua cultura cervejeira. A Bélgica, como eu disse para vocês, apesar de ser um país muito pequeno, eles têm um número de cervejarias e de micro cervejarias enorme. Bruxelas, que é a capital, só ali em volta da Grand Place, etc., você tem mais de 70, 80 bares cervejeiros. E todos esses bares, eles têm suas 10, 15 torneiras, além de cartas de cerveja muito grandes. E aí você me pergunta, Pedro, voltando nessa questão de escola cervejeira, algo mais dessa escola cervejeira, a Bélgica conseguiu por conta da sua localização e do seu local? Sim. Por quê? A religião católica, ela teve grande participação nas cervejas que nós bebemos hoje em dia. Por quê? Porque naquela época, somente os monges, somente os cleros e os nobres, eles tinham total acesso a ler, escrever, aos livros e etc. Portanto, eles são fundamentais no que hoje nós chamamos de cerveja. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar das cervejas trapistas, mas essa é uma cerveja trapista. Então, naquela época, os monges dentro dos monastérios produziam cerveja, dentro das abadias, produziam cervejas e documentavam isso. Então, eles conseguiam repetir, fazer diversas vezes a mesma cerveja, buscando um padrão e buscando que fosse um produto aceitável pela população da época. Então a Igreja Católica, ela tem influência sim nessa cultura cervejeira, principalmente na belga. Eu já tive a oportunidade de ir à Bélgica 3 vezes, já, como eu disse, é um país pequenino, então já tive a oportunidade de atravessar a Bélgica diversas vezes de carro. E é muito comum você entrar numa igreja na Bélgica e durante a missa, a pessoa está assistindo a missa com um cálice de cerveja na mão. Algo que é impensável para o brasileiro de uma forma geral. Então isso é muito linkado, está muito junto da cultura cervejeira belga. Falando mais exclusivamente do líquido, diferente do alemão, que tem desde 1516 a lei de pureza alemã, a Bélgica nunca teve uma lei de pureza. O que diz a lei de pureza alemã, para quem não sabe? Que a cerveja ela tem que ser produzida com 4 ingredientes principais: água, malte, lúpulo e levedura. Na Bélgica não existe essa lei. Então, além dos 4 ingredientes principais que toda cerveja deve ter, que são água, malte, lúpulo e levedura, os belgas, historicamente, eles sempre adicionaram outros insumos, que nós chamamos de adjuntos, no processo de produção. Então, as cervejas belgas, elas são historicamente extremamente complexas, elas vão ter um realce muito frutado, elas vão ter uma presença maior do malte,
do que do lúpulo, tá? E elas vão ter muito a presença dessas especiarias e desses outros adjuntos. Aí você me pergunta, Pedro, quais são esses adjuntos? Quais são essas especiarias? Elas vão desde frutas, tá? Como cereja, framboesa, amora, frutas bem comuns naquela região, como especiarias, como anis estrelado, como cravo, como sementes de coentro. Ó, a Maria botou aqui que a escola belga é a favorita, a minha também. Leandro Som, frutas e especiarias, exatamente isso. Então, assim, a escola belga, ela tem por característica da escola a utilização desses adjuntos, além dos ingredientes principais. E aí você pergunta, Pedro, toda cerveja belga leva esses adjuntos? Não, não leva. Essa que eu estou bebendo, por exemplo, ela só leva água, malte, lúpulo e levedura. Leva outros grãos, sim. Leva adição de açúcar. Para que a adição de açúcar? Para que você consiga um teor alcoólico elevado, como esse de 11,3, mas que ela tenha um final seco, que ela seja mais atenuada. Então, o belga, ele não ficou preso a uma lei. Ao contrário, o belga, de uma forma geral, ele estava liberado para ele falar exatamente fazer exatamente o que ele gostaria de pôr. Isso é muito comum na escola belga. Parar aqui para beber uma aguinha, gente. Exato. São as famosas fruit beers. Para quem não conhece, fruit beer é um estilo de cerveja, tá? É um estilo de cerveja que leva à adição de frutas, podendo se utilizar diversas frutas diferentes. E essas frutas podem entrar tanto durante o processo, a parte da fermentação, como elas podem entrar também durante a maturação. Pode-se entrar macerada ou não. Pode-se entrar apenas a casca da fruta e etc. O Amaury botou aqui, caramelizar. Sim, o belga usa um xarope de açúcar, candy sugar, que eles usam. E esse candy sugar, ele pode ser bem caramelo, bem cor de caramelo, como ele pode ser mais fechado, com um marrom mais fechado, trazendo essa tonalidade mais de chocolate, uma coisinha de café. Mas o objetivo desse xarope de açúcar, desse candy sugar, qual é? O objetivo é que você consiga dar mais alimento à sua levedura, para que no processo de fermentação a sua cerveja tenha um teor alcoólico mais elevado e não fique com nenhum açúcar residual, que fique com um final mais seco, mais atenuado. Entrou 3 perguntinhas aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha nelas, rapidinho. Tá entrando pela primeira vez no site. Tem curso de cerveja na ABS da Barra? Ó, eu já ministrei um curso na ABS da Barra chamado O Segredo da Cerveja para Enófilos. Um curso de 4 aulas, tá? Cada aula com duração de 2 horas, 2 horas e meia, onde a gente passa por todas as etapas da cerveja. A gente fala de história, matéria-prima, processo de produção e fala de análise sensorial, escolas, harmonização e etc. Vamos olhar aqui mais umas perguntas. Fruit beer são sempre muito doces? Não. As fruit beers nem sempre são muito doces. Por quê? Porque tudo depende da fruta a qual você está utilizando. Por exemplo, cereja, framboesa, amora, principalmente as europeias, não são tão doces. São frutas um pouco mais ácidas. Então, elas vão trazer essa acidez para a cerveja. Essa acidez da fruta, essa característica da fruta, ela vem para a cerveja. A Sil pediu para falar de harmonização de cerveja com comida. A gente pode fazer uma live só sobre isso, se você quiser. Mas entra no meu Instagram, @eupedrobarcelos, que tem um IGVT meu falando de harmonização de cerveja com comida. Respondendo aqui a última pergunta. Qual estilo de cerveja você indica para quem gosta de vinhos brancos com boa acidez?
Legal, adorei a pergunta. Fugindo um pouco da escola belga, eu indico que vocês procurem as cervejas sours, que são as cervejas ácidas. A gente tem diversas cervejarias aqui do Rio produzindo esses estilos de cerveja, né? Catarina Sour com adição de fruta, Three Monkeys, Overhop. Eu ministrei uma palestra um pouco antes de todo esse problema do coronavírus na ABS, falando exclusivamente de cervejas ácidas, onde a gente fez uma degustação com 6 rótulos, todos de cervejas ácidas, todos rótulos nacionais e a sua grande maioria carioca. Voltando aqui para o tema da live, é por conta disso que as cervejas belgas elas são tão complexas. Por conta do belga não se prender a nenhuma lei de pureza. O belga, ele literalmente bota na sua produção de cerveja o que ele acha necessário. Existe uma cervejaria na Bélgica chamada Fantôme, que produziu diversas cervejas com flores e com frutos que cresciam no jardim da cervejaria. Isso é algo impensável na escola alemã, impensável na escola inglesa e que pode até vir a ocorrer na escola americana, mas não com a intensidade do belga, pois o belga ele não se prende a nada. Um outro aspecto muito importante da escola belga de cerveja é o serviço, tá? Quando eu digo serviço, é exatamente o ato de se servir, não necessariamente só cerveja. Se você for num bar na Bélgica com 400 rótulos de cerveja e solicitar a cerveja X, o garçom ele vai te servir a cerveja na taça, no cálice daquela cerveja. E aí você diz, nossa, eles têm 400 rótulos, eles têm todas as taças? Sim, eles têm todas as taças. E isso vale também para outras bebidas, como Ice Tea, refrigerantes em geral, água. Você pede uma água na Bélgica, Perrier, você bebe no copo da Perrier. Você pede uma San Pellegrino, você bebe no copo da San Pellegrino. Uma Coca-Cola, uma Pepsi, eles servem no copo dela. Esse é o padrão de serviço belga. Eles se apegam em todos esses detalhes para te trazer a melhor experiência. Isso também equivale, e isso é um domínio total da cerveja. A primeira vez que eu fui à Bélgica, em 2013, eu fui num bar que tinha 700 rótulos. E eu pedi uma cerveja, o garçom serviu as outras pessoas que estavam na mesa comigo e ele estava demorando a me servir. Aí eu chamei e perguntei para ele, pô, aconteceu alguma coisa? Você esqueceu da minha cerveja? Aí ele falou, não esqueci. É que eu só tenho um cálice dessa cerveja no restaurante. E eu estou esperando a pessoa terminar para poder te servir. Você quer escolher uma outra e depois você bebe essa? E aí, para testá-lo, porque eu já sabia, eu falei para ele, você não pode me servir em outra taça, não? Pode ser qualquer uma. E a resposta dele foi, não, eu não posso. Eu tenho que servir no cálice próprio da cervejaria. Por isso que cada cerveja belga desenvolve a sua taça. Algumas mais bojudas, outras menos bojudas, algumas mais retas, algumas menos retas, e elas têm a sua determinada função, mas que eu posso fazer uma outra live só falando de taças, copos e falando de serviço. Aproveitando que a gente está falando sobre Bélgica, e que já teve, que se eu não me engano foi o Amaury que falou sobre cervejas trapistas, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são as cervejas trapistas, tá? Para ser uma autêntica cerveja trapista, é necessário você seguir uma determinadas leis, determinadas diretrizes. A primeira delas é, a cerveja tem que ser produzida dentro dos monastérios trapistas por monges trapistas ou supervisionados por esses monges. Outra diretriz importantíssima. As cervejas trapistas, os monastérios trapistas, eles não podem ficar com o lucro da produção de cerveja. Todo lucro é destinado para a caridade. Se você entra no site do Autêntico Produto Trapista, você vai ver exatamente para onde eles destinam esses lucros.
eles destinam para crianças carentes na África, eles destinam para levar água potável para as pessoas e etc. Então, toda cerveja trapista, ela tem por objetivo que o seu lucro seja doado para caridade. Uma parte, óbvio, eles ficam para manter a cervejaria e para manter o monastério, para o sustento dos monges. Porém, a sua grande parte é doada para caridade. E aí você me pergunta, os monges só produzem cerveja? Não, eles produzem pães, queijos, livros infantis, geleias, licores e etc. Se você for visitar uma abadia dessa, um monastério desse, eles têm as lojinhas que vendem todos os seus produtos. Só que o produto mais comercializado em âmbito mundial são as suas famosas cervejas. Existem apenas 14 monastérios trapistas que têm direito ao selo do autêntico produto trapista e que podem produzir essas cervejas. Eu vou pegar a garrafa aqui agora para poder mostrar esse selo para vocês. Só um minuto, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a Rochefort 10, tá? Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, que tá bem pequenininho, tá o selo do autêntico produto trapista. Todo produto trapista, ele tem que ter esse selo, tá? É por obrigação ter esse selo. O selo do autêntico produto trapista. Aqui, ó, a Fran botou. Eu conheci um dos monges responsáveis pela produção da Latrap. Eu fui na Latrap, que fica na Holanda, bem na fronteira com a Bélgica, em 2015. E ele e a importadora, que importa a cerveja, claro, mostraram alguns trabalhos de caridade feitos na África, aberturas de escolas, hospitais e maternidades. É exatamente isso que eles fazem. Então, para você saber se é um produto trapista autêntico ou não, existe esse selo. Selo criado na década de 60, porque muitas cervejarias se diziam trapistas e não eram trapistas. Então o selo foi criado para que você tenha certeza de que eles cumprem todas as diretrizes. O Leandro, a Chimay é uma delas. Eu vou ler aqui para vocês as 14 cervejarias trapistas, tá? E os seus determinados países. A sua grande maioria fica na Bélgica. Vamos lá. Arrel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, todas na Bélgica. Latrap, na Holanda, bem na fronteira com a Bélgica. Mais ou menos umas 2 horas de carro de Bruxelas até a cervejaria. Stift Engerhaus, Áustria, desculpem, mas o meu alemão não é perfeito. Zundert, na Holanda. Spencer Trappist, nos Estados Unidos. Truifontaine, na Itália. Cardenha, na Espanha, como o nome diz. Mont Saint Bernards, no Reino Unido. E Mont de Cats, na França. A Mont de Cats tem uma particularidade. A Chimay, a cervejaria Chimay, ela fica bem na fronteira entre França e Bélgica. Então, a Mont de Cats, ela é produzida na Chimay e envasada na sua própria cervejaria. Então, todas essas cervejas, todas essas cervejarias, todos esses monastérios produzem suas cervejas que vêm com esse selo. Pedro, quais dessas vêm para o Brasil? Arrel, Chimay, Orval, Roquefort, Westmalle, todas vêm para o Brasil e vocês encontram ela no site da Buena Beer, que é a importadora oficial. Latrap vem para o Brasil através da Beer Vine. Zundert vem para o Brasil também através da Buena Beer. A Truifontaine vem ao Brasil, mas infelizmente de cabeça eu não consigo dizer quem é que traz ela pro Brasil. Infelizmente me escapou. Eu posso fazer essa pesquisa e depois divulgo aqui para vocês, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da ABS. Tem mais 2 perguntinhas aqui. Vamos dar uma olhada. Fiquei traumatizada com Fruit Beer depois que tomei a Flores Creek. Que bom saber que nem todas são muito doces. A Flores, gente, ela tem uma particularidade, tá? Além da fruta,
a Flores leva adição de corantes alimentícios e etc. Então, ela é extremamente doce. A Flores é muito doce mesmo. Mais uma pergunta aqui. Voltando na pergunta de vinhos brancos com boa acidez, né? Cervejas que podem remeter isso para vocês. Além das Catarina Sours, das Sours Ales em geral, Berliner Weiss é um estilo alemão muito legal. Uma outra cerveja que eu gosto muito, ela não é tão ácida quanto um cisne branco, um vinho branco, mas é a Saison belga. Ela tem bastante acidez também e citricidade. Meu Instagram, eu vou fixar ele aqui embaixo, já que a gente já está a meia hora e a galera já sabe o tema, tá? Eu vou fixar. Já digo aqui para vocês sobre taça e a gente... Existe uma taça universal? Existe uma taça feita por uma empresa alemã, tá? Chamada de... o nome me escapou agora. Teco, exatamente essa. Essa taça, ela é muito parecida com a taça que eu estou usando aqui agora. Tá? Ó, fixei o meu Instagram para quem quiser me seguir. Teco é uma taça feita por uma empresa alemã para degustação de cerveja. Ela é muito parecida com essa. Ela vai ter uma base mais bojuda e ela vai afinando na ponta. A diferença dessa aqui para Teco é que a Teco, aqui no final, ela é um pouquinho mais fechada, tá? Agora, a taça que se utiliza para degustação em qualquer lugar do mundo e para qualquer produto, né, qualquer bebida alcoólica, é a mesma taça que a gente usa nas aulas da ABS, que é a taça ISO. Então, se você tem uma taça ISO na sua casa, você pode e deve degustar suas cervejas com essa taça ISO. Um exemplo, nas aulas que eu ministro na ABS, nós usamos as taças ISO da ABS que vocês usam para degustar os vinhos. A minha dica de taças é: quanto mais neutra em aromas e sabores, mais reta deve ser a sua taça. Por quê? Porque a taça reta, ela vai aumentar a velocidade do escoamento do líquido para sua boca. Quanto mais complexa, a minha cerveja é extremamente complexa, mais bojuda deve ser a sua taça. Por quê? Porque a taça bojuda, ela vai concentrar os aromas que vão volatilizar para sua boca e para o seu nariz no momento da degustação. Ó. Aldo, um copo americano sempre faz bonito. Um copo americano é um copo americano, né? Vamos lá. Tem uma aqui muito interessante. Lambics são sempre com leveduras indígenas? Não. Não são sempre com leveduras indígenas. Na verdade, não são leveduras indígenas. Na verdade, as lambics são fermentadas com leveduras selvagens que existem no ar e no ambiente, tá, de uma região específica que fica ao norte de Bruxelas. Não são leveduras indígenas, são leveduras selvagens. E uma delas é a Brettanomyces bruxelensis, que é uma levedura não tão bem-vinda no vinho, mas muito bem-vinda em determinadas cervejas. Perfeito? Vamos lá. Cervejas belgas com comidas gordurosas intensas. Quais você indica? Uma é essa aqui. Eu indico Belgian Quadruple para pratos com carnes mais intensas, gordurosas e com molhos mais intensos. Por quê? Porque a potência alcoólica vai quebrar essa gordura, vai quebrar essa viscosidade da gordura, deixando a carne em si, deixando o prato gorduroso em si mais suave. Você vai buscar que um contraste, o álcool vai quebrar, tá, essa gordura. O waffle ali, depende do que vem o waffle, né? Porque na Bélgica você come o waffle com tudo que você pode imaginar. Com 1 tonelada de Nutella, como com frutas frescas fatiadas em cima dele. Então depende um pouquinho. Pra galera que gosta de acidez, principalmente vocês que são mais consumidores de vinho do que de cerveja, eu recomendo que vocês busquem alguns estilos de cerveja. São elas, as Lambics, tá? Gueuze,
e Fruit Lambic. São cervejas de fermentação espontânea. Portanto, são cervejas, como eu respondi na pergunta anterior, que levam essas leveduras selvagens, tá? Que normalmente estão, né, no ar da região que fica ao norte de Bruxelas. Essas leveduras selvagens e o processo de produção dela vai trazer acidez para a cerveja. E a Brettanomyces vai trazer um aroma, um sabor mais rústico, que lembre celeiro, estábulo e etc. Então são cervejas mais ácidas, né? Com uma pegada mais ácida. Uma live de harmonização. Ó, eu fixei o meu Instagram aqui para vocês, porque eu tenho um IGVT no meu Instagram sobre harmonização, mas a gente vai fazer uma live sobre harmonização aqui no Instagram da BS, sim. Pode deixar. A gente está aí vindo com uma agenda de live, vocês estão acompanhando, estão sendo divulgadas no nosso site, e-mail e na nossa página do Instagram. Então a gente vai fazer uma live de harmonização de cerveja, sim. Pode deixar. Eu já volto aqui para responder essa pergunta e já volto para falar sobre cervejas de guarda, cervejas que envelhecem. Tem uma pergunta aqui de escola americana. Eles não necessariamente produzem cervejas mais alcoólicas. Eles produzem cervejas que têm 3% de álcool, como cervejas que têm 12%. Adoro a taça ISO, super coringa. É a taça que eu uso na minha casa, gente, sempre. Sempre. A taça ISO é a taça oficial de degustação. Se você quiser usar a Teco, se você tiver ela e etc, perfeito. Mas a galera que é do vinho e está começando a beber cerveja, pode usar a ISO que tem em casa. Ou pode usar a sua taça de vinho normal, tá? Que vocês têm na casa de vocês, que vocês estão acostumados a degustar os vinhos de vocês nos seus dias a dias. Outras duas cervejas, estilos de cerveja belga, que tem uma acidez muito legal. Old Bruin e Red Ale de Flanders. São cervejas produzidas na região de Flanders. Principalmente a Red Ale. Elas passam por um processo de envelhecimento em barricas de carvalho francês. E esse processo ele vai trazer bastante acidez. Ele vai trazer um aroma e um sabor bem vinífico, tá? Vocês podem comprar a Petrus, Rockenbach, Duchesse de Bourgogne. Também é uma cerveja, uma Red Ale incrível, tá? Eu mostro a minha taça. A taça que eu estou usando, gente, é essa aqui, ó, tá? É uma taça mais para cerveja do que para vinho, tá? Uma base mais bojuda e ela vem fechando aqui. Uma vez um belga me falou que eles produzem cervejas mais fortes do que os alemães. O que você acha disso? Eu concordo. As cervejas dos belgas são sim mais potentes, mais encorpadas e mais fortes alcoolicamente do que as cervejas dos alemães. Concordo plenamente com ele. Mas existe uma rivalidade, uma rixa muito grande entre cervejas belgas e alemãs. Os alemães acham que eles produzem a melhor cerveja do mundo e os belgas acham que eles produzem a melhor cerveja do mundo. Mas palato é uma coisa muito pessoal e de cada um, né? Paladar é muito pessoal. Nem sempre são mais caras as cervejas, tá? Algumas cervejas belgas, essa por exemplo, ela tem uma importação contínua para o Brasil desde 2010. Então você vai estar, uma garrafa dessa vai estar custando uma faixa de uns 25 a 30 reais. Mas lembrando que é um produto importado, que tem taxação de impostos e etc. Entrou mais umas perguntas aqui, vamos ver. Por quanto tempo se pode fazer a guarda de uma trapista pelo seu estilo? Gostei. Vamos falar dessa agora, que aí eu aproveito. Ó, deixei aqui para vocês conseguirem ler. Eu aproveito e consigo falar também de cerveja de guarda. Vamos lá. Cervejas de guarda. O que são cervejas de guarda? Assim como os vinhos, né, que você pode guardar e envelhecer, existem cervejas que podem passar por um processo de envelhecimento. Normalmente são cervejas escuras, que têm o seu teor alcoólico acima de 8 e vão no máximo até uns 12, 13. Porque normalmente você não encontra, tá, cervejas com mais de 12, 13% de teor alcoólico. Não é muito comum, tá? Então cervejas de guarda são cervejas escuras,
com teor alcoólico entre 8%, normalmente 13%. Cerveja sempre se guarda de pé, tá? Alguém estava perguntando aí sobre como guardar cerveja. Cerveja é um produto perecível e que sofre muito. Portanto, cerveja deve ser guardada de pé, tá? Longe de entrada de luz e de calor. Guarda num armário legal que não fica muito quente. Guarda numa parte da sua adega de vinho que você pode manter ali em pé. Por que manter em pé, Pedro? Porque quando você invasa e fecha uma cerveja, fica um headspace aqui de oxigênio. O oxigênio ele é muito prejudicial para a cerveja. Quando você guarda essa garrafa deitada, o espaço físico do oxigênio dentro da garrafa aumenta muito, então ela começa a oxidar. A cerveja, assim como o vinho, ela tem uma curva de envelhecimento. Normalmente, essa curva vai no máximo até uns 10 anos. Por quê? Porque com o passar do tempo, a cerveja de guarda vai perder gás. E cerveja é uma bebida carbonatada. Portanto, ela vai ficar mais licorosa. Ela vai perder alguns aromas, principalmente aromas provenientes de lúpulo. Só que outros aromas provenientes de malte vão ficar muito mais intensos. Essa aqui, tá? A validade dessa cerveja é de 7 anos. Ela tem 11,3 de álcool. Essa vence em 2022, mas está comigo desde 2018. Então, assim, cerveja sempre se guarda de pé, tá? Fugindo da entrada de luz, fugindo de calor e de ambientes úmidos ou mofados. Perfeito? Cervejas de guarda podem ser guardadas até 10 anos. Quanto maior o teor alcoólico, mais lenta é a reação do envelhecimento? Sim. E outra coisa também, o teor alcoólico ele ajuda no processo de envelhecimento. Será que poderia utilizar o restante de um Morval? Não entendi. Deve ser Wagner seu nome. Utilizar o restante de um Morval para reutilizar? Como assim? Explica melhor, Wagner. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Temperatura, gostei. Temperatura de consumo, gente. Temperatura de consumo. Quanto menor o teor alcoólico e menor a complexidade da cerveja, menor a sua temperatura. Quanto maior o teor alcoólico e maior a sua complexidade de aromas e sabores, maior a sua temperatura. Mas nunca temperaturas negativas. Nenhuma bebida deve ser consumida com temperaturas abaixo de 0, pois congelam as suas papilas gustativas e você não consegue, tá, sentir os aromas e os sabores. Essa, por exemplo, a temperatura de consumo vai de 8 a 10 graus. Essa eu dei só uma resfriadinha na minha geladeira e já tirei. Vamos lá. Essa indicação de ficar em pé não está do lado do selo que mostrou? Sim, perfeito. A indicação de ficar da garrafa ficar em pé está exatamente do lado do cerveja trapista. Perfeito, Gustavo. Belíssima lembrança. Para quem gosta de vinhos, recomendo cervejas belgas do estilo Flanders Red Ale, como a do Chesse de Borgonha. Daniel, sommelier, irmão meu, um beijo, Daniel. Espero que esteja tudo bem aí na Espanha, cara. E eu vou na recomendação do Daniel. Pode falar um pouco sobre tripel, quadrupel e etc? Posso sim. Vamos fazer o seguinte, faltam 20 minutinhos para a gente acabar a live. Eu vou falar da cerveja que eu estou bebendo. E aí falo sobre triple, double e quadruple. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi para vocês. Respondi a de harmonização, vinhos brancos. Atualmente, qual é a melhor cerveja belga? Luana, pergunta muito difícil. Qual é a melhor? Sempre que me perguntam qual é a minha cerveja predileta, eu digo que é aquela que está gelada na minha taça naquele momento, porque depende muito do seu paladar. Essa é uma cerveja que não tem um paladar muito fácil, ela tem 11,3 de álcool, ela é bem maltada, corpo alto, mas é uma cerveja que eu amo, então depende um pouco do seu paladar. A minha cervejaria predileta na Bélgica se chama Itianker. Ela não é trapista, tá? Produz a Golden Carolus Triple, Golden Carolus Classic, Golden Carolus Hopsinchor. É a minha cervejaria belga predileta. Essa que eu tô bebendo, Ali, é a Rochefort 10. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, gente.
que aí a gente vai. Será que eu poderia utilizar o restante da levedura de um Morval para fazer uma caseira? Sim, sim, sim. Você provavelmente deve ser cervejeiro caseiro. Fica uma base da levedura na garrafa da Orval. Extrai ela com uma pipeta e tenta, com uma outra lama e etc., tenta você fazer essa levedura crescer, né? Tenta startar ela para que ela cresça, tá? Lembrando que leveduras são organismos unicelulares, etc., que na presença de oxigênio elas vão se propagar e na ausência de oxigênio elas vão começar a se alimentar de açúcares, produzindo gás carbônico e álcool. Beleza? Falando de forma muito rápida, tá, gente? É só 1 hora de live. Então, assim, me adicionem no Instagram, me manda mensagem. Eu adoro conversar sobre bebidas alcoólicas, principalmente sobre cerveja, e a gente conversa tudo que vocês têm dúvidas e etc. Mas você consegue fazer isso sim. Como e onde harmonizar cervejas em casa? Eu respondi. Tem cervejas alemãs super alcoólicas também. Sim, tem. Doppelbock, por exemplo, Bocks, por exemplo, são cervejas alcoólicas, são cervejas alemãs com teor alcoólico bem elevado. Essa que você está bebendo tem um preço mais ou menos de uma meia garrafa de vinho, ou seja, um preço normal. Perfeito. Exatamente isso, Evandro. Custa mais ou menos o que custa uma meia garrafa de vinho. Agora que eu vi. Beijo, Evandro. Perfeito. Então vamos lá. Voltando aqui. A cerveja que eu estou bebendo, gente, é a Rochefort 10, tá? É uma cervejaria trapista. O estilo dela é uma Belgian Quadruple. Ela tem 11,3 de teor alcoólico, tá? Esse estilo também pode ser chamado de Belgian Dark Strong Ale. Traduzindo, né, uma cerveja escura, forte, belga. Essa, no caso, ela vai ter... a gente sempre começa analisando sensorialmente uma cerveja pela sua aparência, tá? Então vamos lá. Ela tem uma boa formação de espuma, com uma boa persistência. Beleza, Wagner? Pode deixar lá. Eu não sou o mago da levedura não, mas eu acho que se eu não conseguir te ajudar, eu consigo indicar alguém que vai te ajudar. Vamos lá. A gente sempre começa pela aparência. Ela tem uma boa formação e uma boa persistência de espuma. Vocês podem ver que eu tô com essa cerveja na minha taça há 43 minutos e ela continua com formação de espuma. A aparência dela, ela tem uma coloração marrom, bem marrom, escuro, com nuances rubis. Analisamos a aparência. Vamos para o aroma. O aroma dela, ele tem muita presença de malte, tá? E de produtos de fermentação, que são os chamados ésteres. Esses ésteres vão trazer, nesse caso, ameixa, bastante ameixa e uva passa, e chocolate. Chocolate não tão ao leite, um pouquinho mais amargo, com uma torra um pouco mais suave, tá? O sabor dela, sempre que eu boto uma cerveja na minha boca, eu bochecho de leve na boca e deixo pousar sobre a língua para sentir o corpo dela. O sabor dela, gente, ele vai seguir o que a gente acha do aroma, tá? Com bastante chocolate meio amargo, uvas passas, ameixa, um pouquinho de cassis, tá? E uma torra suave, que vai remeter a um café americano de coador. O corpo dela é um corpo alto, é uma cerveja encorpada, ela pesa bem na língua e ela tem uma potência alcoólica perceptível na boca. É um álcool muito bem inserido? Sim, é um álcool muito bem inserido. Porém, você vai ter essa percepção. E você pergunta, como é que essa percepção vem na boca? Simples, ela vai te trazer aquecimento. Quando você engole a cerveja, vai vir o que a gente chama de aftertaste na cerveja, e vocês no vinho chamam de retrogosto e etc. E o retrogosto dela vai ser com uma torra suave e com uma potência alcoólica. Ela vai aquecer o peito
tá? Ela vai aquecer a garganta. Isso tudo proveniente dos seus 11,3 de álcool. Então, os passos para a análise sensorial de uma cerveja são aparência, aroma, sabor e o aftertaste. O que vai ficar após você degustar essa cerveja? Com que petisco ela harmonizaria? Cara, eu harmonizaria ela com carne assada, que eu gosto, aquela carne assada com bastante molho. Eu harmonizaria ela com mousse de chocolate, que vai ficar uma delícia. Pra galera que gosta de charuto, eu harmonizaria ela com um bom cubano também, vai ficar muito bom, tá? Mas voltando na comida, procura pratos intensos, tá? Procura pratos potentes, porque é uma cerveja potente, então ela pede um prato potente, para que um não cubra o outro, um não apague o outro. Entraram umas 2 perguntinhas aqui, vamos ver. Das cervejas belgas, quais... Vamos lá, das cervejas... Dá tempo da gente responder. Das cervejas belgas encontradas no Brasil, quais as mais fáceis de encontrar? Olha, Delirium Tremens, Chimay, Rochefort, Westmalle. Entra nesse site, se eu não me engano é buenabeer.com.br. Eles são os importadores da grande maioria das cervejas belgas, tá? Então você com certeza vai encontrar a sua grande maioria. E a dica da temperatura é: quanto mais complexa e mais forte alcoolicamente, maior a sua temperatura de degustação. Bisteca fiorentina vai muito bem com ela. Muito. Carne vermelha em geral vai muito bem com ela. Carne de caça, que o Aldo falou também. E aqui mais uma. Devido à alta graduação alcoólica, essa trapista é considerada uma cerveja gastronômica? Amaury, toda cerveja é gastronômica. Porque toda cerveja pode acompanhar um belo prato de comida. Então toda cerveja é gastronômica. Toda. Não importa se é uma cerveja com 5% de álcool ou se é uma cerveja com 10%, 11%. Cerveja é alimento, cerveja é gastronomia. Assim como vinho é alimento, vinho é gastronomia. Você pode ter uma salada super leve, refrescante e harmonizar com uma cerveja de 3% de álcool. Como você pode estar comendo uma rabada ou uma carne de caça, como falaram nos comentários, e você pode estar com uma cerveja de 11% de álcool. Então toda cerveja é gastronômica. Cerveja é alimento. Vamos lá. A galera tá botando aqui várias dicas de diversos comentários aqui, de cervejas. Vamos lá. Tem que ter outra live comigo? Obrigado, vai ter, querida. A gente está se organizando. Aqui, ó. O Marcos botou buenaimportadora.com.br. Obrigado, Marcos. Eles são os importadores oficiais para o Brasil da grande maioria das cervejas belgas. Obrigado, Daniel. Que isso, cara. Uma mesma cerveja harmoniza com carne assada e mousse de chocolate? Sim, essa aqui. Por quê? Com mousse de chocolate, a gente vai estar buscando semelhança do dulçor do mousse com o dulçor da cerveja, enquanto a potência alcoólica dela vai contrastar um pouco, vai quebrar um pouco a viscosidade do mousse. Com a carne, a gente vai estar buscando outras semelhanças e outros contrastes. E um pouco de complementação. Porque esse aroma que ela tem de frutas passas e ameixa, e essa coisa mais passas dela, um pouco mais fechada, vai estar ali complementando a carne e aumentando o sabor e etc. da carne. Para quem não quer entrar no site da importadora, dica aqui da Alê, nossa amiga, Pão de Açúcar tem a grande maioria das cervejas belgas também. O álcool elevado também dá uma certa sensação de dulçor, certo? Certo, Evandro. Essa potência alcoólica dela de 11,3 vai trazer um certo dulçor no final. Mas como eu disse, ela é bem atenuada. Portanto, essa atenuação ela vai trazer secura logo após a vinda desse dulçor. Ela é uma cerveja que não tem muito dulçor residual, não. Um pouquinho de água, né? Porque falando a beça. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, gente, porque a gente está chegando no final.
Fala rápido das cervejas populares. Quais cervejas populares você recomenda? Beleza, vou finalizar falando disso de forma bem rápida, apesar da gente estar mudando do assunto. Vamos lá. Gente, toda cerveja é cerveja. Toda cerveja é uma boa cerveja. Só que elas buscam públicos diferentes e nichos diferentes. Da mesma forma que elas buscam posicionamento de marcas diferentes. Algumas cervejas são premiums, outras standards e outras mainstream. Das cervejas de massa, a que eu, Pedro, compro para minha casa é a Heineken ou a Beck's, tá? São as duas que são as minhas prediletas, pois elas são um pouco mais amargas, um pouco mais saborosas e etc. Tem uma complexidade um pouquinho maior de aroma e de sabor. Mas é a minha opinião. Agora, toda cerveja é cerveja e toda cerveja depende do que você quer para aquele momento. A minha dica é: foge de cervejas próximo do vencimento, essas cervejas do dia a dia, tá? Antártica, Brahma, Skol e etc tal. A mesma Heineken e Beck's. Procura comprar as que estão com 4, 5 meses de validade para vencer na prateleira do mercado, pois essas acabaram de chegar no mercado e estão mais frescas. Beleza? Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria agradecer todos os elogios nos comentários. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de conhecimento para todos vocês. Como eu disse, cerveja é algo tão vasto como o vinho. Então essa é só a nossa primeira live. Quando toda essa loucura dessa pandemia acabar, a gente vai voltar com as nossas palestras sobre cerveja na ABS. A gente vai voltar lá com o nosso módulo 3 sobre bebidas variadas e etc. A gente vai voltar com a gente vai buscar tentar voltar com o nosso curso sobre cerveja. Então sigam a ABS, me sigam e vão acompanhando. A gente vai estar sempre falando sobre isso com todos vocês, tá? Eu agradeço muito a presença de todos. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Para mim foi muito legal, tá? E, bom, acho que é isso. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta, gente. Me chama no meu Instagram. Peço desculpa, mas é que o Instagram só libera 1 horinha. E já vai acabar, tá? Eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem direta para mim, mensagem direta para a ABS. Muito obrigado, saúde a todos e não esqueçam de lavar as mãos. Uma hora essa loucura acaba. Um beijo. Encerrei. Aqui, encerrar agora, né?